Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos em um posto de gasolina na Guatemala, em Flores, fazendo a nosso último abastecimento aqui na Guatemala. E aí, meus amigos, coisa linda, mais um dia começando por aqui. E hoje é dia de país novo. Hoje vamos sair da América Latina e entrar no único país da América Central que fala inglês. Isso aí, meus amigos, tudo listo por aqui. Enchemos o tanque, olha, deu 10,6 galões de gasolina, 338 quetzales. Aqui o preço da gasolina está R$ 31,79 o galão. E vamos agora rodar aí 90 quilômetros até a fronteira com Belize. Ih, tô animado, vamos embora. Vai, manezinha! Ficam assim na rua tapando o buraco, porque é uma região que tem muito buraco. Vou dar uma grana pra ele. Graças, amigo! Essa região que nós estamos passando aqui tem muito buraco. Estamos na borda do país, então não tem muita manutenção. Tirando a estrada que vai para Tikal, que é o sítio arqueológico maia gigante, incrível, que nós visitamos no vídeo passado. Como lá é uma zona turística, eles asfaltaram bem. Agora aqui não, aqui já tá meio mais ou menos, porque nós estamos quase saindo do país. Sempre perto das fronteiras, a estrada dos países nunca são boas. É curioso isso. Muito curioso. Solzão hoje. E uma coisa curiosa que a gente está passando aqui agora, que eu acho muito engraçado em alguns países da América Central e aqui na Guatemala tem, são essas placas aí de lombada, quebra-mola. Aqui se chama túmulo. Então sempre tem ali placas de túmulo à frente. Aqui, por exemplo, agora a gente vai passar por um túmulo, não por uma lombada. Quebra-mola. É. O pessoal gosta desse rolê meio mórbido aqui, né? Tem túmulo, tem cemitério no meio dos passeios turísticos. É uma doideira. Mas é isso aí, vamos embora. E agora nós temos aqui mais 78 quilômetros, vai dar aproximadamente mais 1h30 até nós chegarmos na fronteira, onde iremos ingressar no nosso 17º país, que é qual país, meu amor? Que é Belize. E aqui a gente está fazendo também um fechamento da América Central, que é muito incrível, porque desde o Panamá, passando pela Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, aqui na Guatemala, os países são hispanohablantes, né? As pessoas falam espanhol. Só que em Belize nós já vamos ter aí um pequeno experimento da América do Norte, porque eles falam inglês. Então, para mim, que estou aí estudando mais ou menos o inglês, vai ser uma grande dificuldade. Eu já falei que eu não vou te ajudar no inglês, porque você está protelando suas aulas. E eu quero ver como que a gente vai se virar em Belize, que é um país que eu tô com muita curiosidade de conhecer, porque depois a gente explica melhor. Mas assim, a cultura de Belize é uma mistura, é um negócio que é simplesmente único no mundo. Em nenhum lugar do mundo vai ter os elementos que existem em Belize. Então eu tô muito feliz e muito animada por conhecer esse país que é bem pequenininho. E estamos passando aqui por Melchordementos, que é a nossa última cidade da Guatemala. Nós vivemos dias maravilhosos aqui na Guatemala. É um país que nós aprendemos a gostar muito, a curtir muito, aproveitamos muito, passamos também por muitas dificuldades, mas conseguimos superar e
ficamos assim completamente encantados por esse país que nos recebeu tão bem, uma população, um povo tão gentil. Foram dias ótimos, não é? Foram dias sensacionais. Faz tempo que a gente não vivia tanto um país quanto nós vivemos aqui na Guatemala. Passei por um problema de saúde gravíssimo, tive uma infecção bacteriana no meu joelho, consegui me curar aqui, depois subimos o vulcão Acatenango, conhecemos lugares extraordinários. Olha, a gente sai da Guatemala, mas ela não sai do nosso coração, e vai ser assim, com muita tristeza, que a gente vai rodar aqui nossos últimos quilômetros por esse país. E muito obrigado ao povo guatemalteco por nos terem recebido tão bem, e muito obrigado ao povo latino da América Central por nos terem recebido tão bem, porque foi quase 8 ou 7 meses que passamos aqui na América Central, e foi extraordinário, meus amigos. E ainda estamos na América Central, porque Belize está na América Central e quase chegando, né, amor? É isso aí, quase chegando e na fronteira com Belize, quase chegando no nosso primeiro país que fala inglês. E agora a gente fechou a América Latina da América Central, os países latinos da América Central, porque Belize já vai ser outra história. Depois vai vir o México, que já está na América do Norte, então acredito que também vai ser outra história. A América Central aí foi uma parte do nosso continente que veio nos conquistando aos pouquinhos, nos conquistando devagarinho, e vivemos aí momentos inesquecíveis. Então vamos lá, que temos mais uma fronteira para fazer. ¿Cuánto está quetzal para dólar beliceño? Le doy $25 por 100 quetzales o $17.50. 107.50. Eso que gracias. Sí, muchas gracias, amigo. Hola, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. 20 quetzalitos. ¿30? 20. 20. Ahí está. Ahí estamos, gracias. Feliz Listo, viaje. gracias, chao. Aí está. Aí, já trocamos um pouco de quetzal, que é a moeda aqui da Guatemala, por dólar belizenho. Não é dólar dos Estados Unidos, é dólar belizenho que eles usam aqui, que é diferente do dólar dos Estados Unidos. Para que a gente já tenha um pouco de moeda, pagamos um pedágio para sair do país. Para a gente atravessar essa ponte aqui, nós pagamos 20 quetzales depois de passar por essa estrada horrorosa aí atrás que nós passamos. Não entendi muito bem esse pedágio aí, mas tudo bem. E agora vamos parar aqui para fazer as burocracias de saída da Guatemala e entrada em Belize. Será que para aqui mesmo? Bom, amigos, chegamos aqui, deixamos estacionada a Kombi ali, agora vamos dar nossa saída da Guatemala. Aqui, diferente de sempre como a gente faz, já o rapaz da aduana já tá fazendo a saída da manezinha. Geralmente a gente faz a imigração e só depois a aduana. Então aqui a gente tá fazendo ao contrário. Primeiro então são os documentos da manezinha e depois vai ser a gente. Ahorita tienen que ir a migración. Aqui? Migración Guatemala, Ajá. salí de Guatemala y con Guatemala ya estuvo. Ah, perfeito. Belize, Aí passamos. Ajá. Sempre muito simpáticos os guardas aqui da Guatemala. Demos nossa saída do carro, vamos dar a saída do passaporte agora. Ah, buenas tardes. Estou, gracias. Isso aí, meus amigos, já conseguimos aqui sair da Guatemala. Já saímos da Guatemala e agora bora pra Belize. Muchas gracias. Sim, gracias. Muchas gracias. Listo, gracias, tchau, tchau. E eu acho que agora nós vamos passar pela fumigação. Graças. E que é aí que eles vão jogar um líquido. Olha, Podemos passar. podemos passar. Que vai matar, tipo, se tem algum tipo de insetinho, alguma coisa que possa contaminar. Ó. Ixi,
Chegamos em Belize. ¿Habla español o habla inglés? Espanhol. Español mejor. Mejor. Sí, muchas Tratamiento gracias. para el vehículo que ingrese a Belice son $10 beliceños, te pagan la ventanilla. Perfecto. Lo que puede hacer es estacionarse por donde está el bus y luego regresa a cancelar la fumigación. Perfeito. Perfeito. Gracias. Muchas gracias. Bom, a primeira pessoa na fronteira já fala espanhol, que é muito bom. Ele fez aqui a fumigação e temos que ele pagar $10 belizenhos. E já que provavelmente nós vamos gastar todo o dinheiro que nós acabamos de trocar nas taxas de ingresso do país, normal, todo lugar tem, vamos mostrar pra vocês o dinheiro, o dólar belizenho. Não é o dólar dos Estados Unidos e acaba que muita gente confunde, mas o dólar belizenho tem uma cotação aí de mais ou menos uns R$2,50 para cada dólar. E as notas, ó, são bem bonitas. Aqui, essa aqui é a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Aqui, olha só, tem o rosto dela em todas as notas. Isso tem a ver com a história do país, que depois a gente conta e faz todo sentido. Mas vamos lá pagar, senão vamos se atrasar. Mas vamos lá pagar antes de mais nada, depois a gente conta. Buenas tardes. $10 beliceños. Muchas gracias. Migración y aduana del otro lado. Gracias. Vamos caminhando? Sim. Graças. Pagamos aqui $10 belizenhos pela fumigação. Agora vamos lá fazer nossa entrada em Belize. E aqui já começa a ser tudo em inglês mesmo. Inclusive o comprovante do pagamento da fumigação, ó, tá tudo escrito em inglês também. Aqui, pra quem não fala inglês, meus amigos, tá escrito pra gente continuar andando, que a entrada é pra cá. Que linda a fronteira aqui, azulzona. Cheirosa, tem cheirinho de catinho. E vejo tudo em inglês, né? Sim, yes. Sorry? Yes. Ai, já fiquei nervosa, já comecei a fazer pergunta em inglês, já. Yes. Ainda bem que você salva, né? Tem outra caneta, né? Tá, mas vamos preencher junto, né, amor? Ó, estamos aqui preenchendo um formulário que tem que preencher para entrar no país. Tá tudo em inglês, a Aninha já tá ali praticando o seu inglês. Eu tô só de acompanhante. M? Nossa, se eu souber o que é MF também, aqui é Brasil. Com Z, né? Não, com S. Meu Brasil é com S, não é com Z. Data de hoje é? Não é a data de hoje, meu amor. Não. Nascimento. Ah, nascimento? Você devia ter nascido hoje. But we are back. We will travel all around the country. We are going to Belmopan, Belize City, Placencia. Deu boa. Calma aí. Vamos só fazer um pagamento da taxa de imigração e depois já estamos dentro. Thank you. Uhul! Os procedimentos burocráticos aqui deram todos já corretos. Conseguimos entrar com os nossos passaportes. Oficialmente já estamos dentro de Belize. Também já entramos com a manezinha, que daí tem que entrar com o carro. E agora vamos passar ali por aquele checkpoint para fazer uma revista, não sei, que é o controle final aqui para entrarmos efetivamente em território belizenho. Vamos embora! Yeah. Hello, how are you? Hello. Yeah. Yeah. Yes. Thank you. Yeah. What's up, bro? Isso aí? Yeah. E chegar em nosso 17º país. Check! Bora, Belize! Deu tudo certo e estamos dentro. Estamos em território belizenho, só que antes temos que ali passar para comprar um seguro obrigatório que tem para rodar aqui em Belize. Ganhamos 30 dias para rodar este pequeníssimo país da América Central. Olha essas casinhas aqui. Realmente ó, já é uma mudança de cultura, língua, muito diferente. É louco demais
como um risco que é a fronteira que separa um país do outro muda completamente as realidades. Para mim isso é um negócio assim surreal, meus amigos. E a respeito ali da fronteira, até agora a única coisa que nós tivemos que pagar foi uma taxa de $30 belizenhos para entrar com a manezinha. Não nos... apenas entramos com passaporte, não foi necessário apresentar nenhum outro tipo de comprovante. Passaporte e o documento da manezinha. E agora o Anderson vai ali comprar o seguro. Comprar o seguro pra nós. Na verdade quem vai ser a Ana, porque ela fala inglês melhor. Oi, eu vou dizer uma coisa, gente, que suador nessa fronteira. Faz tempo que o meu inglês não era testado, não era colocado à prova. Eu tenho estudado e quando eu fiz o meu mestrado eu usei muito inglês, mas foi mais o inglês ali de ler e escrever. Mas agora de falar e ouvir, olha, tô suando, mas deu tudo certo. E como é que é o sotaque deles? É muito forte, o sotaque é muito diferente, lembra um pouco o sotaque inglês, o sotaque da Inglaterra, mas não é igual, só lembra. É um sotaque que eu acho que é meio único e depois eu explico por quê. Novos desafios. Novos desafios. Nossa, olha o tamanho do adesivo que a gente tem que colocar aqui. Aí fica um papel com as informações do carro e do nosso seguro para que a polícia veja quando a gente passar. Tá aí, seguro $30 belizenho. E bora rodar aqui nossos primeiros quilômetros pelo nosso 17º país. Quase 40 mil quilômetros para chegarmos até aqui, meus amigos. Esse que vai ser nosso último país da América Central. E agora, oficialmente, faltam apenas 3 países para chegarmos no Alasca. Vai, manezinha! Ihu! A capital deste pequeníssimo país que é Belize, que faz fronteira com a Guatemala e o México e fica localizado aqui na costa do Caribe, e é o país por onde passa, né, a grande barreira de corais mesoamericana, que é a segunda maior barreira de corais do mundo. E nós estamos aqui tendo nossas primeiras experiências com o inglês, porque a língua oficial de Belize é o inglês, porque esse é um país que foi colonizado por piratas e corsários ingleses. Então acaba que a cultura aqui vai vir um grande choque, vai sofrer uma grande mudança por causa da colonização do país. Mas isso não significa que outros idiomas não são falados aqui. As pessoas também falam muito espanhol, o crioulo belizenho, garífuna e vários outros idiomas de origem maia, porque aqui era também território maia, inclusive há ruínas maias espalhadas por todo o país. E é por isso que eu falei que Belize tem o que Belize tem não existe em nenhum outro lugar do mundo, porque é um país de origem maia, porém vai sofrer a influência inglesa. Então, diferentemente de toda a América Central que nós passamos até agora, em que a influência tinha sido espanhola, que misturou com o povo local, aqui vai ser uma influência inglesa, criando uma cultura única, que só existe realmente aqui em Belize e que eu mal posso esperar para conhecer. There's
wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old way. E as primeiras impressões de Belize aqui, né, o que a gente consegue ver logo de cara é que é um país bastante plano. Eu fico olhando e não consigo encontrar não consigo ver nenhuma montanha no horizonte, mesmo que seja lá longe, só vejo alguns pequenos morros e muitos campos. E campo principalmente de pasto, porque Belize também é um país bastante rural, com criação de gado, plantações, e isso também tem muito a ver com a densidade populacional, né? Esse aqui é o segundo menor país de toda a América Central, menor que Belize, somente El Salvador mesmo. Porém, a população do país está girando em torno aí dos 400 mil habitantes. 400 mil habitantes em Belize inteira, no país inteiro. É menor que Floripa. É menor que Floripa, então vocês imaginam o quanto é pequena, fazendo desse o país menos povoado também de toda a América Central. Então eu acredito que nós vamos encontrar cidades pequenas, com aquele arzinho assim de interior, tudo muito tranquilo, rural. Então eu acho que essa é a expectativa para Belize, eu acho que essa vai ser a vibe daqui. Acabamos de chegar em Belmopan, a minúscula capital de Belize. Foi 1 hora de estrada desde a fronteira até chegarmos aqui, nessa que é a capital do país desde 1970. E, pasmem, ela tem 20 mil habitantes, o que coloca Belmopan como uma das menores capitais de países do mundo em termos populacionais. Então vai ser uma cidade bem pequenininha e é aqui onde nós vamos dormir essa noite e vai ser a nossa base para começarmos a explorar mais esse país amanhã. E depois desse rolê aqui por Belize, chegamos em Belmopan, que é a capital de Belize. Achamos esse lugar que é um centro cívico. Parece que é seguro dormir por aqui. Segundo a própria polícia, né, que já falou com outros viajantes, aqui é um ótimo lugar para dormir, seguro, tranquilo. Então é aqui onde nós ficaremos, já que como deu uma chovida, então a maioria das estradas tá tudo enlameado, grama tá molhada. Aqui, como é asfalto, é um bom lugar para ficar hoje. Will a move so bold as draining the entire pond? Mas esse feijão é muito bom. E é feijão, né? Gente, encheu de água da chuva. Olha.
começou já a cair o sol, vamos tomar um banho aqui no nosso chuveirinho da Kombi. Pode ligar. Yeah, we're everything. But Bengopan is really a slow place. Yeah, it's the day. But you know when it's market day, it's gonna be flooded with people. Yes. It looks so nice. E a polícia passou aqui agora só pra dar um hello pra gente. Super, super educados, super gentis, super calorosos e já nos deram uma maravilhosa recepção aqui em Belize. Falaram que aqui é super tranquilo da gente ficar. A gente tá... Ah, tem um gato e a Fiona acabou de olhar o gato. Fifi, Ai, pra cá. Fifi. Deixa o gatinho. Vem Deixa cá. o gatinho. Vem cá. Não pega o gatinho. Fifi, vem cá. Fifi. Ei, vem cá. Deixa o gatinho. Deixa o Isso, gatinho. pronto. Deixa. Muito bom, meu amor. Pronto. O gato, O gato tá não- petrificado. Não, deu. Não vai pegar o gatinho, pobrezinho. Deixa o gatinho. Bom, a gente, ali o prédio amarelo, não sei se vocês conseguem ver, é a polícia. Então nós estamos super bem aqui, podemos aproveitar a cidade. E super simpáticos. Super, super simpáticos, falaram várias vezes, sejam bem-vindos a Belize. E quando eles chegaram, eu consegui puxar uma conversa de 5 segundos e aí eu falei, Ana, vem aqui. Aí a Ana assumiu a conversa. Foi desafiador. É, mas estou também me esforçando já. Tá sim. Conseguiu já falar que a gente era do Brasil. Bora pra casa. Já colocamos aqui nossa mosquiteira. Agora deixa eu botar esse pitbull aqui pra não avançar no gato. Deixar o gatinho. Vem, Fifi. Vem, meu amor. Venha. Por aqui nós esperamos até as 9 horas da noite para começar a cozinhar alguma coisa para comer, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem nessas temperaturas extremas que a gente está passando aqui, 40 graus, nossa, são temperaturas super difíceis de viver dentro do carro, e cozinhar é uma das coisas difíceis que se tem, porque quando a gente começa a cozinhar, esquenta toda essa parte aqui de onde é nossa casa. Isso faz com que fique ainda mais quente. Estamos até com certa dificuldade de cozinhar aqui dentro da Kombi, em razão desse calorão mesmo. Mas é isso aí, vamos fazer aqui agora um macarrãozinho com ovo. Bom dia, pessoal.